Questão 95, mais uma. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2, tá? A presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer o déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático, o processo de fermentação que acontece em músculos também. As equações termoquímicas para combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Bom, aqui uma questão que está relacionando o conteúdo de termoquímica, a gente já vê aqui, né, o ΔH aqui das reações, né, que é a quantidade de energia. Pessoal, quando está negativo assim, significa que está liberando ou absorvendo energia? Você tem que saber que quando nós temos aqui menos 2.800 kJ, você tem que perceber que isso aqui está sendo liberado, uma reação exotérmica, ou seja, está liberando essa quantidade de energia, liberando 2.800 kJ. Então, nessa reação aqui, que é a reação de oxidação da fotossíntese, que é muito parecida com a reação de combustão, se você for perceber, porque toda reação de combustão não é o quê? Você não tem um carvão mais O2 liberando CO2 e água, é uma reação de combustão. Tem alunos que se surpreendem quando descobrem que a reação de combustão é exatamente igual à reação de oxidação, né? Tem um que fica, nossa, agora que eu me liguei, CO2 e água, O2, é a mesma reação da combustão, exatamente, da glicose, né? Então, olha só, a glicose aqui, quando ela é oxidada, tá certo? Ela vai liberar energia que vai continuar lá dentro, né, no ciclo de... no que a gente chama de ciclo de Krebs, né? Aí nós temos o ciclo de Krebs depois da fosforilação oxidativa, tá? Só que o que acontece? Para isso eu tenho que ter oxigênio participando do processo, né? Se eu não tiver oxigênio participando do processo, que é um processo anaeróbico, tá? Na falta de oxigênio, eu preciso ter uma outra via para produzir energia, tá? Então a equação, a reação, ela vai continuar. Ou seja, essa molécula de glicose, ela vai ser transformada em moléculas orgânicas, que aí no caso pode ser o ácido lático, tá? Então vai quebrar ali aquela molécula de glicose. Eu tenho 6 carbonos ali, ela vai quebrando uma reação lá, né? Vai quebrando, liberando ATP e tudo mais, colocando ali NAD, vem o NAD, tira hidrogênio e tudo mais, vem o piruvato, né? O piruvato ele pode seguir para o ciclo de Krebs. Se eu não tenho oxigênio, ele vai ser transformado em moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas podem ser o ácido lático, pode ser na fermentação, produção de álcool, tá? Pode ser a produção do ácido acético ali, por exemplo, o vinagre. São os 3 tipos de fermentação que a gente tem: fermentação alcoólica, fermentação acética e o ácido lático. Aqui a questão está dizendo que a gente vai produzir aqui o ácido lático no final. Ou seja, eu tenho como substrato que vai ser oxidado aqui a glicose, eu tenho como molécula final o ácido lático. O ácido lático tem que estar no produto. E aqui que entra a grande dificuldade em química, você saber interpretar isso, tá? Que o ácido lático tem que estar nos produtos, tá certo? Então o que eu tenho que fazer a primeira coisa aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é um balanceamento dessa equação dentro do primeiro momento. Como é que eu vou balancear essa equação? Eu tenho que chegar numa reação global. Tá? Eu tenho 2 reações, eu tenho 1 e 2 reações. Isso aqui tem que estar treinado também, né? Pelo amor de Deus, não dá para uma prova do Enem sem saber balanceamento de equação, né? Então eu tenho a primeira e a segunda reação. Eu tenho que entender aqui que eu tenho que chegar numa reação única, uma reação global, para poder fazer o ΔH final, tá? O ΔH final aqui. Esse ΔH final, a gente já percebe que é uma lei de Hess aqui, né? A gente vai fazer cálculo de lei de Hess, trabalhando com aqui as variações de entalpia, tá? Bom, eu sei que a glicose, ela tem que estar aqui nessa posição dela, perfeita? Perfeito, eu tenho aqui essa glicose. Eu sei que eu vou inverter aqui essa reação de baixo. Por quê? Porque eu tenho que, aqui o ácido lático tem que estar nos meus produtos. Ao inverter, eu também vou pegar aqui e trabalhar invertendo a minha variação aqui, esse ΔH aqui do ácido lático, olha só. Então, ao inverter dele, ele vai se tornar positivo aqui, tá? Ele vai se tornar positivo, mais 1.344. E quando eu inverter, eu passo a ter o quê, pessoal? Eu passo a ter 3CO2, tá? Mais 3H2O, tá? Gerando para mim o meu ácido lático. Eu vou colocar só assim, ó, o ácido lático, tá? O ácido lático, perfeito, mais 3O2. Só que eu não consigo cortar essa reação quando eu tenho 3CO2 nos meus reagentes, eu tenho 6CO2 no meu produto. Para eu poder chegar numa reação global, eu tenho que multiplicar essa reação aqui por 2. Então, eu vou fazer 2 coisas com essa reação aí. Você faz seu caderno aí, tá? Vou fazer 2 coisas. A primeira coisa é inverter e multiplicar por 2. São 2 coisas que eu tenho que fazer com essa reação aqui. Inverter ela e multiplicar por 2 para poder chegar numa reação global. Ao multiplicar essa reação por 2, eu vou chegar ali em, olha só, eu vou chegar ali, tira aqui, vou chegar em 6CO2, 6H2O e 6O2, certo? Só que aí multiplicando por 2, eu vou ter 2 ácido lático. Logo, eu vou poder cortar 6CO2 com 6CO2,
6H2O com 6H2O, 6O2 com 6O2. Se eu invertir, o sinal ficou positivo, eu tenho que multiplicar aqui por 2 também. Multiplicando por 2, eu passo a ter aqui um novo ΔH, tá? Esse novo ΔH aqui vai ser de 2,688 kJ, tá? Esse é o novo ΔH aqui ao fazer o balanceamento dessa equação. A minha reação global ela vai se tornar o seguinte, tá? Olha só a reação global que eu vou ter. Eu vou ter uma glicose que é C6H12O6. Quando ela está num processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, tá? Ela é convertida num processo final de ácido lático, ou seja, ela vai virar ácido lático, então ela vai gerar duas moléculas de ácido lático, que é o famoso CH3CHOH, e tudo isso está dito no texto lá em cima, se você ler, tá? Se a gente voltar lá no texto, você vai ver que isso vai estar dito aqui, ó. A glicose é um processo, ela diz o seguinte, ó. Entretanto, em alguns casos, células musculares podem sofrer déficit de O2. A glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. A questão já tinha dado a reação global para você, que eu precisaria ter uma molécula de glicose no reagente e duas de ácido lático no produto. Só que para ter ácido lático no produto, eu tive que inverter a reação 2 e multiplicá-la por 2. Se eu invertir, eu mudo o sinal e eu multiplico aqui por 2, chegando a mais 2.688. Logo, agora eu quero calcular o ΔH aqui final. Esse ΔH final vai ser muito simples. É pegar ali o menos 2.800, certo? Tá? Menos ali os 2.688. Quando eu cortar aqui vai dar 7, aqui 10 fica 9, aqui 10 ali vai ficar 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0, só que negativo. Logo, o meu ΔH aqui dessa reação, minha variação de entalpia aqui vai ser de menos 112 kJ. Menos 112 kJ significa o quê? Que eu posso traduzir nessa questão, tá? Que quando eu tenho um processo aeróbico, a glicose no seu processo de trabalho celular de respiração, quando ela é totalmente oxidada, quando a glicose é totalmente oxidada, ela libera 2.800 kJ. Só que quando eu não tenho oxigênio, eu tenho que gerar uma molécula ali final, que é o ácido lático. Quando eu gero essa molécula final, eu libero apenas 112 kJ. É claro que o processo anaeróbico vai ser menos vantajoso, porque eu faço ele em última instância. Quando eu não estou conseguindo fazer trabalho celular, eu vou fazer o processo anaeróbico. O seu músculo, ele faz trabalho celular. Eu tô aqui, ó, treinando, tal, tô fazendo exercício. Quando falta oxigênio, ele começa a fazer esse trabalho aeróbico, ou seja, ele precisa produzir energia para o músculo trabalhar. Essa energia vai ser utilizada para o músculo fazer o trabalho celular, tá? Essa energia que o músculo precisa. Quando não tem, eu tenho um último resquício de energia. Esse último resquício de energia vai vir do ácido lático, que é de 112 kJ. Ele tem que ser uma energia muito menor do que a energia liberada na oxidação completa da glicose. Ou seja, o processo anaeróbico, ele é menos vantajoso energeticamente. Por quê? Porque libera 112 kJ por mol. Ele tem que liberar, tá? Ele tem que liberar. Ou seja, ele é menos vantajoso. Menos vantajoso significa que ele libera alguma energia. Porque se ele não liberasse alguma energia, não teria sentido. Imagina meu corpo fazendo um processo que não libera nenhuma energia, só está gastando mais energia ainda. Então não vou fazer ele. Se está faltando oxigênio, tá, ali, e eu vou fazer esse processo, é uma segunda via para o meu corpo conseguir produzir algum tipo de energia, tá? Então, no caso, a gente tem aqui como gabarito letra A, tá? Por que as outras estariam erradas? É menos vantajoso, porque absorve, bom, se esse segundo processo absorvesse mais energia, eu estaria dizendo que esse segundo processo, meu corpo tá faltando oxigênio, ele não consegue produzir os 2.000, ele não consegue liberar ali os 2.800 kJ, e eu ainda faço um segundo processo para gastar ainda mais energia, eu quero ferrar, né? Eu tô fazendo mais um processo e gastar ainda mais energia, não seria justificativo. Aqui, se ele liberasse 2.688, né, aí eu estaria, não estaria fazendo o cálculo correto, né? Entendendo que ele está liberando 2.688, ele não está liberando, tá? Para gerar essa molécula ali, o meu corpo teve que trabalhar e absorver 2.688, ou seja, o cálculo final, o que sobra no final é 112, tá? Então, quando eu quebro a molécula de glicose, né, eu não consegui seguir o projeto, agora eu vou tentar sintetizar uma outra molécula. Nesse processo de fermentação lática, eu vou gastar energia. Eu gasto energia, mas não toda, tá? Eu gasto ali 2.688, então eu libero ainda 112, tá? Não consegui liberar ela por completo, porque eu tive que gastar para produzir uma molécula intermediária porque estava faltando oxigênio. Aí, no caso, eu liberei 112. Uma questão específica, tá? Uma questão específica aqui que tem que dominar a termoquímica.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.